Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar capítulo, certo? Nós vamos falar então, do Brasil, da democracia à ditadura. E para trabalhar esse momento, da história do Brasil, nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Nós não vamos, depois que acabar o capítulo 9, nós não vamos para o capítulo 10, tá? Nós vamos saltar para o capítulo 13, tá? Que vai falar aí sobre a volta da democracia e até os dias em que nós estamos vivendo hoje, tá? E depois nós vamos voltando aí para os acontecimentos do mundo, tá? Então, pessoal, esse período que nós vamos estudar a partir de agora, tá? Nós estamos em Guerra Fria e nós vamos ver que durante o período da Guerra Fria, muitos países, da América Latina, eles vão viver, sob aí ditadura militar. Tudo bem? Para essa aula, então, deixa eu só me organizar aqui, que acabou de acabar minha bateria aqui do iPad que eu ia passar para vocês. Pessoal, nessa aula, então, nós vamos utilizar, o livro, páginas 150 a 153. Vocês vão receber algumas questões do livro para estar fazendo, tudo bem? Numa dessas questões, pessoal, a questão número 4, que vai falar aí sobre o Getúlio Vargas, vai ser em cima de uma música, tá? Eu vou mandar música para vocês também, tá? Vou mandar junto com o vídeo da explicação para vocês escutarem, porque a gente não consegue anexar a música onde coloca as questões, tá bom? Pessoal, junto com as questões, junto com as atividades, vocês vão receber também o gabarito, certo? Lembrando que nesse momento o gabarito ele ajuda também, a tirar dúvidas. Então, depois que respondeu as questões, confira o que vocês responderam com o gabarito, veja o que precisa corrigir, o que precisa modificar e mande de volta pela plataforma. Tudo bem? Pessoal, então aqui, nesse momento, nós vamos então, estudar a partir de 1945, quando nós vimos que o Getúlio Vargas, ele foi afastado do poder e o processo democrático foi restaurado no Brasil, Lembrando aí, que durante, o governo de Getúlio Vargas, nós tivemos a ditadura do Estado Novo, tá? Então, nesse contexto, pessoal, vão surgir diferentes propostas políticas para o país, tá? Nós vamos ter aí, a proposta nacionalista, a proposta liberal e a proposta comunista, tá? A proposta nacionalista, pessoal, ela vai defender um Estado forte e independente, com restrições ao capital estrangeiro, tá? Então, poderia entrar dinheiro de fora, certo? Só que com algumas restrições. A outra, pessoal, que vai ser a liberal, vai defender o vínculo com o capitalismo internacional, a abertura dos produtos e capitais estrangeiros e maior aproximação dos Estados Unidos. Lembrando que nesse momento, os Estados Unidos, vai ser o líder do bloco capitalista. Estamos em Guerra Fria, tá? E a outra corrente, pessoal, só que uma corrente minoritária, então era o que a população, menos apoiava, era uma corrente de tendência comunista, certo? Essa corrente, pessoal, ela vai propor maior participação do Estado na vida nacional, conforme queriam os nacionalistas, tá? Então, esse período que nós vamos estudar nesse capítulo, de 1945 a 1964, as propostas nacionalistas e liberais, elas vão aí se alternar nos governos democráticos, tá? Esse capítulo, pessoal, ele não vai até 1964, tá? É que até 1964 que nós vamos ter governos democráticos. Em 1964 nós vamos ter
o golpe militar, tudo bem? Aí, a partir de 1964, né, sobre o pretexto de livrar o país da ameaça comunista, a democracia, né, foi revogada e o Brasil conheceu mais uma ditadura, tá? Então, essa é a justificativa do golpe de 64, tá? Desculpa, fugiu a palavra, de deixar livre, né, o Brasil aí dos comunistas. Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos estudar nesse capítulo, né, os aspectos da história do Brasil, né, desde o fim do Estado Novo, que foi a ditadura aí de Getúlio Vargas, até os últimos anos da ditadura, certo, militar no Brasil em 1985. Por isso que nós vamos emendar o capítulo 9 ao capítulo 13, tá? No capítulo 9, nós vamos ver o final da ditadura militar e no capítulo 13, o que acontece a partir da volta da democracia. Tudo bem? Então, pessoal, o que a gente espera que vocês percebam, né, nesse capítulo, né? Que ao longo, né, de grande parte da segunda metade do século XX, né, o Brasil ele vai viver uma série de desafios, né? Quais vão ser esses desafios, né? Promover o desenvolvimento ou o crescimento econômico dentro da ordem democrática, certo? Em meio a um quadro de Guerra Fria, certo? Esse projeto, né, ele cai em 1964, né, uma vez que os setores mais conservadores da nossa sociedade, né, estavam temendo, né, o crescimento, né, da pressão popular por reformas, certo? É isso que é o medo, né, do comunismo tomar conta do Brasil e se instaura o regime militar. Tudo bem? Bom, pessoal, então como que vai ser, né, os governos democráticos, né, entre 1946 e 1964, tá? Então, pessoal, nós, né, para a gente entender, né, esse Brasil do século XX, né, e início aí do século XXI, né, nós temos que entender que esse período ditatorial, né, está dentro aí, né, de um quadro de Guerra Fria, né? Nós vamos ter aí diferentes projetos políticos e econômicos, né, para a nossa nação, né? E nós vamos ver também, pessoal, o modelo, né, liberal, né, foi adotado ou não, certo? E aí nós vamos ver aí esses modelos, né, adotados ou não pelos presidentes democráticos até 1964, o que deu certo e o que não deu certo para o Brasil, tudo bem? Pessoal, então, a partir da década de 1950, né, o Brasil aí vai viver um intenso crescimento urbano e industrial, tá? E os meios de comunicação e de transporte também vão se modernizar, tá? O que a gente tem que ter em mente, pessoal, que esse processo de modernização, né, vai mudar aí muita coisa na vida da maioria da população, tudo bem? Só que, né, esse processo de modernização, pessoal, também vai aumentar as desigualdades sociais entre as diversas regiões do país, tá? Então, nós vamos ter essas desigualdades sociais aí acentuadas, tá? Nesse contexto de Guerra Fria, pessoal, o Brasil ele vai se aproximar com os Estados Unidos, tá? O que vai tornar aí predominante, né, a divulgação propagandista, né, do estilo de vida americano, né? A gente viu na aula passada, né, o American Way of Life, né? Então, esse modo de vida americano, certo? A gente começa a imitar esse modelo. Tudo bem? Nesse contexto, pessoal, nós temos então, né, a introdução
da televisão aqui no Brasil, certo? Então, em 1950, né, quando nós temos a introdução, né, da televisão aqui no Brasil, né, isso vai causar um impacto na sociedade, certo? A partir da década de 60, pessoal, a televisão ela vai se tornar o veículo de comunicação mais utilizados pelos brasileiros. Tudo bem? Deixando um pouquinho aí de lado, né, o rádio, né, que tinha o seu lugar garantido na comunicação brasileira, né, entre 1930 e 1940. Vocês vão receber, pessoal, na plataforma, uma atividade, certo? Falando do surgimento da TV brasileira, tá? E lá vai ter algumas perguntas, né, que seria interessante se vocês conversassem aí, né, com os pais, com os avós de vocês, né, sobre o uso da televisão na casa de vocês, né? Hoje, com certeza, né, a maioria das casas, né, tem pelo menos mais que uma televisão, né? Mas como que era os lares brasileiros, né, lá na década de 50, na década de 60, né, com o aparelho televisão, né? Então, dá uma conversada com eles, façam as atividades e aí no próximo plantão a gente socializa essas respostas, tudo bem? Bom, pessoal, então nós vamos ver agora, né, como que vai ser aí, né, os governos democráticos, tudo bem? Nós vamos ter, né, o governo, né, do Eurico Gaspar Dutra, né? Então, no seu governo, né, uma nova Constituição vai ser promulgada, isso lá em 1946, tá? Ele vai assumir uma orientação liberal e ele vai romper, né, as relações com a União Soviética. Após o governo de Dutra, né, volta, né, após ser vencido as eleições, Getúlio Vargas, tá? O Getúlio Vargas, pessoal, ele vai fundar, né, o BNDE, né? Ele vai criar também, né, a Petrobras. Então nós vamos começar a ter campanhas, né, do que o petróleo é nosso, certo? Ele vai também dobrar, pessoal, o valor do salário mínimo, né? E com isso ele vai conquistar ainda mais o apoio dos trabalhadores, certo? Essas medidas, né, que o Getúlio Vargas ele toma, pessoal, vai aumentar a oposição dos liberais, né, da UDN, certo? Das Forças Armadas e também dos empresários brasileiros, tá? Porque os empresários brasileiros, eles estavam ligados a capital estrangeiro, tá? A dinheiro que vinha de fora, tá? Em agosto de 54, né, o jornalista Carlos Lacerda, né, que era o principal aí oponente de Vargas, ele vai sofrer um atentado, tá? E as pessoas, né, próximas ao presidente, elas foram acusadas de terem cometido esse atentado. E o Vargas, pessoal, começa a ser pressionado, tá, para renunciar à presidência, tá? Ele não aguenta a pressão, certo? Lá em 24 de agosto de 54, ele se mata e isso aí vai causar, né, uma comoção popular em todo o país, tá? Alguns setores da sociedade, pessoal, vão se revoltar após o suicídio de Vargas, certo? E aí a jovem democracia, ela vai dar uma balançada. Tá? O próximo presidente, pessoal, vai ser o JK, né? Como vai ficar conhecido o Juscelino Kubitschek, tá? O seu governo, ele vai ser marcado aí, né, pelo desenvolvimentismo, tá? O seu lema de governo era 50 anos de progresso em 5 anos de realizações, né? Os 50 anos em 5, tá? Ele vai estabelecer um plano de metas. Esse plano de meta, pessoal, priorizava os setores da energia, indústria, educação, transporte e alimentos, tá?
Para alcançar essas metas, né, ele vai favorecer a entrada de capitais estrangeiros, certo? E de empresas transnacionais no país, tá? Então, muitas empresas de fora vão vir para o Brasil nesse período, tá? Então, pessoal, essa política, né, vai resultar na instalação de fábricas de caminhões, tratores, automóveis, produtos farmacêuticos, cigarros, tá? Nós vamos ter aí as construções das grandes usinas hidrelétricas, certo? Nós vamos ter aí a pavimentação, né, de milhares de quilômetros de estradas no Brasil, né? Já que a gente ia ter fábricas de caminhão, fábricas de automóveis, a gente tinha que ter estradas em condições de tudo isso rodar, tudo bem? Só que a maior obra, pessoal, do governo do JK foi a construção de Brasília, tá? Então é no seu governo que nós temos a construção e a alteração da capital, do Rio de Janeiro para Brasília, tá? Essa história, pessoal, da mudança da capital, né, de sair do Rio de Janeiro, né, e ir para a região onde hoje é Brasília, era um plano muito antigo, tá? O JK, ele só vai concretizar esse plano, tá? Para fazer tudo isso, nós precisávamos de dinheiro e o Brasil não tinha dinheiro. O que o Juscelino vai fazer? Empréstimos, pessoal. Então, ele vai fazer empréstimos, né, de instituições estrangeiras, né, e isso vai fazer com que o Brasil ele entre, né, em uma séria crise financeira. Tudo bem? O próximo presidente vai ser o Jânio Quadros, né? O símbolo da sua campanha, né, foi uma vassoura e o jingle da sua campanha foi uma música, né, varre, varre, vassourinha, né? E com isso ele vai prometer aí a limpar toda a corrupção que existia no Brasil, certo? Ele vai tomar uma série de medidas impopulares, certo? Como cortar gastos do governo, vai congelar o salário dos trabalhadores, certo? E com isso, né, ele queria ampliar aí mercados, né? Ele vai reatar também, né, com os países socialistas, com isso vai desagradar o seu próprio partido, tá? Ele fica só 7 meses no governo, certo? Ele renuncia ao cargo, essa renúncia, né, é uma manobra que ele faz, tá? Ele renuncia ao cargo, com essa renúncia, né, ele espera, né, que as pessoas não aceitam o seu vice, que era o João Goulart, e com isso ele voltaria ao poder, mas isso não acontece. O João Goulart, ele assume em 1961, certo? Ele só vai assumir, né, após uma alteração da Constituição que vai implantar aqui no Brasil o parlamentarismo, tá? O parlamentarismo, pessoal, é um sistema político, né, em que o chefe do Estado, né, é o primeiro-ministro, tá? Esse primeiro-ministro é eleito pelo parlamento e não é o presidente que vai mandar, tudo bem? Com isso, pessoal, os poderes do presidente, né, foram transferidos para o primeiro-ministro, que foi escolhido, no caso nosso aqui, pelo Congresso Nacional, tá? Em 1963 é feito um plebiscito, né? O plebiscito é uma consulta pública, né? Onde se consultou a população, né? Para ver se ela queria que voltasse, né? O regime presidencialista, onde quem governava, né? Era o presidente, ou se continuava, né? No parlamentarismo, tá? Então, nesse plebiscito, né, se restaura, né, o regime presidencialista, né, e aí nós vamos ver na próxima aula como que vai ser o governo de João Goulart e o golpe militar que acontece no seu governo, tudo bem? Pessoal, então façam o que tem que fazer, tá? Com as orientações que estão na plataforma. Dúvidas, manda por e-mail. Nossa próxima aula, que seria segunda-feira, não vai ser porque é feriado, mas nós vamos ter aula no dia do plantão, tá? Então, no dia 13, a gente se vê no plantão, certo? E a gente vai se ver em aula também, vendo aí como que foi o golpe de 64, tá bom? Até a próxima!